Eu vou só lembrá-los que quem tiver inscrito no curso, né, que depois eu vou bater direitinho as presenças e devo mandar um e-mail para vocês com o resultado. O certificado é vinculado apenas a ter participado quer dizer, ter entrado nesta sala virtual de quatro, pelo menos 3 das 4 aulas, né? E aí vocês receberão, como eu tinha dito, o certificado pelo e-mail do Serviço de Cultura e Extensão da FEFELESH, né? Não sou eu que envio os certificados, eu envio para eles a lista com os nomes de vocês e eles mesmos emitem. Então, qualquer problema, depois vocês podem falar comigo, se houver. Hum, é, Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Então, vamos lá. É, 7h03, um pouco antes do que de costume. Hoje vamos à última aula, que na verdade ela trata das coisas que mais se costuma tratar a respeito da retórica, né? É a teoria sobre a obra propriamente, que o Quintiliano divide em invenção e elocução. Então a aula de hoje gira um pouco em torno dessas duas noções, né? E pegando os livros aí 4 a 11 pelo mapa da obra, que a essa altura já está um pouco mais familiar para vocês, eu espero. Nós estamos pegando estes livros aqui, né? É a maior parte da obra mesmo, né? Os livros 3 a 11, saltando aí o livro 10, porque a gente falou dele na aula passada, e o livro 3 a gente vai repetir um pouco, porque as divisões básicas dele são dadas aí, né? É, aí eu decidi colocar mais especificamente o mapa dos livros mais específicos, né? É, Lembrando que o livro 3 do qual a gente já tinha falado, eu tenho 3 questões específicas que eu já falei, vou falar delas de novo hoje, tudo sobre isso, né? Eu tenho as 5 partes da retórica consideradas a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação. A gente vai falar de cada uma delas especificamente. A gente tem os 3 objetivos da arte, que são instruir, mover, agradar, do querer, mover e delectare. Uma outra coisa que eu não falei, na verdade, na outra aula, que são os tipos de causa, as causas, as questões, né, sobre as quais se discute, elas podem ser de 3 tipos. Eu posso estar perguntando se alguma coisa realmente aconteceu, se é, dado que este algo realmente aconteceu, eu tenho como discutir o que é isso que aconteceu, até em termos legais mesmo, se é um homicídio doloso ou se é em legítima defesa, ou se é um tiranicídio e, portanto, é legal, e não alguma outra coisa. E, finalmente, dado que aconteceu, dado que eu já sei o que é, eu posso discutir melhor como é que foi exatamente, né, os detalhes mais específicos das qualidades, das propriedades desse acontecimento. Essas questões depois são melhor especificadas no livro 7. E por último, eu tenho as 3 espécies de retórica, que são os gêneros deliberativo, judicial e epidítico. Que são os capítulos. Na verdade, o capítulo 7 é sobre o epidítico, o 8 é sobre o deliberativo, e do 9 em diante, embora haja considerações sobre os outros tipos, o Quintiliano coloca o gênero judicial como central, né? A gente vai ver isso melhor nos próximos, no decorrer da aula. Antes disso, eu queria mostrar o resto dos mapas dos outros livros, né? Mas primeiro, na verdade, fiz uma introdução sobre a questão principal do problema da invenção e da elocução, que seria um confronto entre as res e as verbas.
A tradução mais direta dessas coisas seriam as palavras e as coisas. Lembra um pouco um livro do Foucault, e não por acaso. É, como vocês se lembram, o Quintiliano vai ordenar aquelas cinco partes: invenção, disposição, elocução, memória, ação, em só duas: a invenção e a elocução. A invenção seria, diria, um pouco mais a respeito das res, das coisas. Elas não são exatamente as coisas, porém, elas não está dizendo, não, não está falando dos referentes das palavras, mas também dos assuntos em geral, das ideias que eu tenho na minha cabeça, as situações como um todo que são vividas, né? Tudo aquilo sobre o qual se fala são as res. E, por outro lado, a elocução diz respeito, de certa forma, ao corpo que estas coisas assumem quando são ditas. Então, são as palavras através das quais as res são apresentadas ao público. Não existe res sem verba no discurso da retórica, mas é importante pensar que as verbas, as palavras, também não devem existir sem que haja uma res concreta, né? Uma res muito específica. Não concreta, porque não são coisas que necessariamente existem concretamente, né? Podem ser virtudes, podem ser manobras políticas, podem ser guerras. Se bem que as guerras têm seu lado muito, muito concreto. Mas é mais do que o concreto, não é uma oposição entre material e espiritual, é uma oposição entre as palavras e aquilo que elas estão querendo dizer. Elas são melhor consideradas como polos, né? Não como exclusivo, uma não excluir a outra, pelo contrário, elas têm que estar sempre dadas. Qualquer discurso tem as cinco partes, tanto invenção quanto elocução, quanto disposição, quanto memória, quanto ação, né? O polo das res, para o quintiliano, compreende também a disposício, quer dizer, a ordem em que estas coisas se organizam. E é isso, o fato de ele organizar a invenção como um junto da disposição, leva a gente a pensar na pergunta que está aí entre itálico: se é possível haver coisas que já não se apresentam numa ordem, né? A invenção, diria, das coisas, das diferentes temas, dos diferentes tópicos, das diferentes ideias, e a disposição organizaria essas coisas numa ordem discursiva. Mas é justamente de se perguntar: será que é possível pensar uma coisa que já não esteja dada em alguma certa ordem, numa certa configuração espacial, numa certa organização dentro da minha cabeça entre essas ideias? Né? Parece que o Quintiliano vai um pouco por esse lado. Já o polo das palavras compreende também a memória e a ação. Essas duas últimas, a memória e a ação, ocupam relativamente pouco espaço na instituição oratória, né? É um capítulo para cada do livro 11, embora sejam capítulos mais ou menos grandes, principalmente o da ação. E, na verdade, colocar as coisas nesses termos de uma separação entre invenção e elocução coloca à frente um problema que é filosófico por excelência. Mas a essa altura a gente já entendeu que o Quintiliano não é só um retor, o Quintiliano é também um filósofo em grande medida. E ele vai colocar em causa, de certa forma, a gente pode depreender algumas indicações para pensar essa questão, né? Qual a relação entre as palavras e as coisas do mundo? Se as coisas do mundo existem antes de serem postas em palavras propriamente, ou o quanto as palavras modificam as coisas que existem, ou fazem com que existam as coisas, né? De toda forma, essa relação, do ponto de vista da tradição filosófica, dialética, tende-se, né, a dividir isso como se houvesse uma clareza muito grande do que é que são coisas, do que é que são palavras, né? E as palavras como, inclusive, de um jeito bastante ingênuo, até incapazes de interferir sobre o mundo. E a retórica, ela pensa essas coisas um pouco mais próximas, um pouco mais imbricadas, e até a dificuldade e talvez a impossibilidade de pensar um polo sem o outro, né? Pelo menos do ponto de vista humano, pelo menos do ponto de vista da utilidade da vida pública, né? Da vida humana. E aí essa divisão entre o que é palavra, o que é coisa, o que é rezo, o que é verba,
é uma questão perene na filosofia, mas também na retórica, e nos usos que a filosofia faz da retórica e vice-versa ao longo da história, né? Então, um pouco para além da instituição oratória do Quintiliano, a gente pode tentar organizar essa res e verba como a matéria, sendo a res a matéria e a forma como as palavras. Ou, como se faz, né, na modernidade, a invenção dizendo respeito aos pensamentos, uma lógica, supondo que os pensamentos podem existir sem as palavras, né? E aí a parte do corpo, a parte do pensamento, do espírito, seria a invenção, com as res, e a parte do corpo é a parte da boca que efetivamente se movimenta, e das palavras, que são ondas de som, essa parte do corpo como a elocução, né? Invenção e elocução como alma e corpo. Ou até um dentro e fora, né? A invenção como que está dentro e a elocução como a externalização daquilo que está dentro. Mas esses são outros jeitos e outras alternativas que a história da filosofia e da retórica do pensamento de tradição europeia busca organizar essa relação, que é uma relação, do ponto de vista da retórica e do ponto de vista do Quintiliano, amplamente recíproca, né? Como quase impossível pensar as res sem as verbas e as verbas sem as res. Então, continuemos esses mapas dos próximos livros que a gente ainda não viu, né? O livro 4 tratando do começo da divisão do gênero judicial, né? Exceto a peroração, que sobra para o livro 6, e o livro 5 falando da comprovação e da argumentação. Então, eu tenho aí do livro 4 um capítulo sobre o exórdio, o princípio, que é a primeira parte do discurso, seria uma introdução, né? Um capítulo 2 sobre a narração, que é a exposição dos fatos. Isso ele está pensando no discurso judicial, então ele está pensando no discurso que o advogado vai fazer diante dos juízes, no tribunal, né? Ele vai expor um caso a favor ou contra, ele começa fazendo uma introdução de quem é ele e do que ele vai tratar. Depois ele começa a contar esse caso, é a narração. Ele tem um capítulo sobre o uso das digressões, que seriam momentos outros, né, dessa narração. A proposição, que é o começo da confirmação, em que você enuncia claramente o que é que você está querendo defender, e umas considerações sobre a divisão dos assuntos dentro de cada uma dessas partes e das divisões da exposição, né? Como quebrar um assunto em vários para poder. A gente tem esse problema, né, da disposição. O problema da disposição é o problema de como falar linearmente de uma coisa que está dada por inteiro. O caso aconteceu inteiro, as pessoas estão aqui com tudo que elas já conhecem, e eu preciso meio que distender isso num discurso linear para ir expondo uma coisa depois da outra, falando uma palavra após a outra, né? Esse é o grande problema da fala e um dos grandes trabalhos. É, uma pergunta aqui se o Foucault leu Quintiliano. Eu acho improvável que o Foucault não tenha conhecido Quintiliano, mesmo que de segunda, terceira, quarta mão. Porque quando se fala em tradição retórica, o Quintiliano é um dos principais que se tem em vista, né? Eu não saberia dizer se ele leu diretamente, mas também não me parece improvável. Eu conheço um pouco o Foucault, assim, para poder dizer se sim ou se não. Mas, no mínimo, o mínimo da doutrina retórica, sem dúvida, né? O livro 5 ele é, de certa forma, o livro dedicado ao logos, naquela divisão entre ethos, patos e logos, né? O convencimento ele pode advir do ethos, do caráter do falante, do patos, dos sentimentos que você quer sentir como ouvinte, ou do logos, propriamente do que se constrói na argumentação, é a comprovação. Nesse livro 5 ele tem uma divisão muito curiosa entre provas não artificiais e provas artificiais, ou seja, não artísticas e artísticas, as provas que entram dentro da arte oratória e as provas que não entram na arte oratória, e entram na arte oratória todas as provas que são efetivamente, que saem efetivamente da boca do orador. Ou seja, toda a argumentação que ele vai fazer, os debates, os exemplos, os argumentos, os silogismos. Mas, além disso, ele pode recorrer a elementos que não foi ele que compôs. E, por não ter sido ele que compôs, elas são consideradas não artificiais. Isso podem ser os julgamentos anteriores, né, a jurisprudência, os boatos que circulam por aí,
os testemunhos provenientes de tortura, os documentos públicos e outros tipos de documentos, né, contratos, história, etc., os juramentos que se faz no tribunal e os testemunhos. Porque quando eu chamo uma testemunha para depor no caso, é a testemunha que fala e não o advogado, né? Então, o advogado, mesmo que ele tenha treinado essa testemunha de alguma forma, não é propriamente uma prova artificial, uma prova técnica, uma prova artística, uma prova não artística, porque não é construída pelo próprio orador. Ao contrário, tudo que você pode usar do ponto de vista da argumentação, e vocês veem que é um livro longo, ele tem várias considerações, e o capítulo dos argumentos é muito longo também. Os silogismos, que seria uma parte exclusiva da lógica ou da dialética, a gente sabe que o Quintiliano está querendo incluí-los na retórica também, né? Então, eu tenho aí no último capítulo sobre o que ele chama de epiqueiremas, é como ele chama os silogismos, né? Se dá para perceber isso à medida que ele explica do que se trata. Depois do livro 5 sobre o Logos, eu tenho o livro 6 sobre o ethos e o pathos e outros aspectos emotivos, né? Ele termina a disposição falando da peroração, que é a conclusão do discurso, fala do pathos, do ethos e de outros conceitos importantes emotivos, da emoção que se coloca no discurso, né? A fantasia, a imaginação, a enargueia, a impressão que o ouvinte pode ter de que ele está assistindo o que você está falando, né? Como se você conseguisse mostrar para ele, para os olhos dele e não para os ouvidos. Capítulo sobre o que é o humor e o riso, né? Que é um aspecto muito importante do delectar e do deleitar. Questões sobre o debate, ou discurso descontínuo, e o juízo tanto dos juízes quanto o nosso, do que a gente acha que as coisas estão acontecendo, né? Enfim, o livro 7 concluindo essa junção de invenção e disposição, eu tenho um capítulo sobre a divisão, 5 capítulos sobre as questões. O capítulo sobre quando a questão é se aconteceu, o capítulo sobre quando a questão é o que aconteceu, o capítulo sobre quando a questão é como aconteceu, de que jeito aconteceu, e o capítulo 5 que é curtíssimo, que é o que te sobra, né? Ó, você está defendendo um caso, né? O seu cliente está sendo acusado de ter matado uma pessoa. A melhor das defesas possíveis é o do primeiro tipo, do capítulo 2 aí. Se ocorreu, se você tiver elementos para defender que esse cara não foi assassinado, quer dizer que ele está vivo ainda, esse seria o melhor jeito de defender, né, esse acusado. Mas nem sempre é possível. Às vezes o cara de fato morreu. E aí eu posso defender a respeito do o que aconteceu. Mas isso foi um assassinato mesmo? Ou será que não foi suicídio? Ou será que não foi outra pessoa? Enfim, de toda forma, ou a tipologia do caso, né, dentro da lei, ou se esse assassinato não foi em nome da honra, ou em legítima defesa, mas essas coisas são. Esse tipo de defesa vai fazer mudar o que ocorreu. Né? Não foi um assassinato, foi uma defesa, ou não foi um assassinato, foi um tiranicídio. Ou ainda pior, né? Porque se você estiver atacando, não foi só um assassinato, foi um assassinato. Ah, é que o cruel está no terceiro caso, né? O caso da qualidade, a qualidade de como ocorreu. Essas coisas elas se misturam, mas de toda forma o advogado tem que ser capaz o orador tem que ser capaz de conseguir entender qual é a questão em jogo e atacar a questão, e não, ou mudar a questão de um lado para o outro. A discussão estava em torno se o cara tinha morrido mesmo ou não, mas você prova que ele morreu. Então você desloca a questão para o outro tipo. E aí você argumenta de novo em cima disso. Né? Tem toda essa constituição. Isso aqui é meio da invenção e é meio da disposição, realmente, né? E se não é possível, né? Ocorreu, mas foi um acidente, coisas do tipo, que seriam o capítulo 4 aí da qualidade, né? Se nada disso resta, você pode buscar jeitos de atenuar o ocorrido. Ah, não, mas ele estava
ele tinha sofrido muitas injustiças ou qualquer coisa desse tipo, né? Estava passando por um momento muito triste, qualquer coisa desse tipo que pudesse atenuar o fato de modo a reduzir a pena. É a única coisa que sobra, né? Dos capítulos 6 ao 9, a gente entra aí numa questão da relação do caso com a lei. Essa questão é uma questão que as pessoas hoje, um pouco sem a compreensão histórica mesmo do surgimento dos temas, né, acham que isso é pertinente à lógica, mas isso é originalmente da retórica, né? A subsunção do caso à lei e como subsumir o caso à lei é uma questão de retórica, porque é uma questão do tribunal. Isso aí que aconteceu. É, é tipo A ou tipo B de crime, né? De acordo com a tipologia da lei em vigor atualmente. Mas ele entra também nas questões internas à interpretação da própria lei. O que está efetivamente escrito em oposição ao que o legislador teria desejado escrever, o que entra também um certo problema, embora não diretamente tematizado, entre o que nós dizemos e o que nós gostaríamos de ter dito, né? Se as palavras e as coisas estão tão próximas assim, inclusive o problema de como é possível dizer uma coisa querendo dizer outra. Tentando dizer outra, eu digo errado, né? Troca a palavra, várias coisas. Mas aqui é mais a intenção e as questões de ambiguidade, né? Às vezes eu tenho leis diferentes que estão em contradição, eu preciso fazer um meio de campo de saber qual que vai prevalecer. Ele destaca o uso dos silogismos nessa situação, que o silogismo é o principal recurso, né? Mas saibam que o silogismo ele só funcionaria aqui na questão dialética, né? O Quintiliano faz essa observação. Uma dedução científica, no sentido aristotélico, quer dizer, aquela dedução sobre a qual não há nenhum tipo de dúvida, não faz parte do domínio da retórica. Porque a retórica, sendo um campo de discussões, ela ela só conta com aquilo que está aberto à discussão, né? Se não há discussão possível, se é cabal a prova, por exemplo, uma demonstração matemática, né? O principal exemplo para a antiguidade desse tipo de coisa, não tem retórica, não tem retórica. Só existe retórica sobre o que há alguma questão a respeito. E aí também as ambiguidades, enfim. É, as circunstâncias e motivações do crime estariam provavelmente no campo da qualidade, né, Larissa? Mas, de toda forma, uma leitura mais atenta desses capítulos deve esclarecer a esse respeito. De toda forma, a classificação das questões em se, o que, como, né? Isso eu acho que é o principal dessa divisão. E aí um capítulo de conclusão sobre a melhor disposição possível nessa disposição econômica. Depois a gente entra nos livros 8, 9 e 11 aqui, que são os livros sobre a elocução, né? Eu tenho o livro 8. Eu tenho um proêmio que eu tinha pedido para vocês lerem, com os resumos dos livros 3 a 7 e uma antecipação do que vai vir. O capítulo 1 o que é a elocução e o que é a correção, sendo a correção a primeira virtude da elocução. O capítulo 2 sobre a clareza, dito em latim perspicuitas, que é a segunda virtude da elocução. Aí eu tenho os capítulos sobre os ornamentos, amplificação e atenuação, né, que é tornar uma coisa mais importante ou menos importante numa história, pelas palavras que se usa. A sentência ou a ideia, que são as máximas, os provérbios que a gente pode evocar ou que a gente pode construir a gente mesmo na nossa argumentação, né? No final de uma conclusão, você diz alguma coisa lapidar, alguma coisa, uma frase curta, resumida, que põe uma regra geral, que deve funcionar como regra geral da argumentação, né? Essa sentença e ideia. Então, o capítulo 6 a gente entra na questão dos tropos, que é como a gente chama aquelas figuras de linguagem de uma palavra só, hoje em dia na escola, né? Metáfora, metonímia. Ao invés de dizer os navios partiram do porto, eu digo as velas partiram, né? Ao invés de falar navio, eu falo vela, que é uma parte do navio. Eu me refiro ao navio
pela palavra vela. Isso é uma metonímia. A palavra vela está querendo dizer navio, né? Esse tipo tanto de análise quanto de busca do que é que faz isso ser belo, quando isso é adequado, quando não. Aí no livro 9 tem ele é basicamente sobre as figuras e a composição. As figuras são figuras de linguagem de várias palavras. Elas podem ser figuras de pensamento, relativas a res, ou elas podem ser figuras de palavras, relativas à forma das palavras mesmo, como aliterações que a gente fala, né? Estou pensando nas figuras e nos tropos da escola. Talvez a gente esteja mais familiarizado, né? Um verso que repete muito os mesmos sons, né? É um tipo de figura de palavra. Uma rima, um ritmo de um jeito ou de outro, inversões. A gente tinha visto uma construção na aula passada que o Enedino tinha caracterizado como antístrofe, né? Como quiasmo. É o tipo de coisa, né? A frase do Quintiliano era quem quiser parecer culto, quem quiser parecer culto ao vulgo, acabará parecendo vulgar aos eruditos, né? Quem quiser parecer erudito aos vulgares parecerá vulgar aos eruditos. Era algo mais ou menos assim. Esse tipo de inversão de construção, né? Que são jeitos de tornar a frase bonita, gravar ela na memória e dar uma grande impressão na plateia. E por último, a composição, que diz respeito ao ritmo do texto, ao tamanho das palavras, as divisões, várias das divisões que a gente usa hoje em dia como pontuação são coisas que vêm da retórica, né? A própria noção de período é retórica, mas também as comas em grego, né? A palavra é grega, mas uma frase que ela tem como que duas partes, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, coisas do tipo, né? Quem não tem cão, caça com gato. Duas comas, né? Duas partes, que elas meio que se balanceiam. Esse tipo de consideração de ritmo, de tamanho e que deve ter a ver com o pensamento, é claro, né? Essa coisa que a gente também vê um pouco em poética, né? Usar palavras longas quando você está descrevendo coisas que acontecem devagar. Usar palavras curtas e quebradas e frases rápidas quando você está descrevendo coisas que aconteceram rapidamente. Esse tipo de coisa, né? Meio que fazer com que as palavras exprimam, sob vários aspectos, aquilo de que se está falando, né? Não apenas pelo significado cru da palavra, mas por toda a construção em torno disso aí tudo, né? E aí o livro 11 ele traz a quarta e última virtude da elocução, que é o decorum ou aptum. É dali que vem aquela discussão do Sócrates que a gente viu, né, na aula passada. A conveniência, que é o aptum, como a virtude mais importante do discurso. Na verdade, se você falhar na correção, falhar na clareza, falhar nos ornamentos, mas atingir o aptum, isso é bem difícil de acontecer, mas é possível. Se acontecer, você pode se considerar bem-sucedido no seu discurso, né? E, finalmente, os capítulos sobre a memória e a ação. Vejam que eu tenho a primeira virtude da correção curtíssima, porque ele remete isso aos capítulos da gramática, no primeiro livro, que é lá que ele faz considerações sobre a gramática e ele manda, se você quiser preocupar com correção, veja esses capítulos, creio que seja os capítulos 6 e 7 do primeiro livro, né? Aí tem realmente um capítulo sobre a clareza, que é uma das primeiras coisas, né? É preciso que os juízes entendam o que você está dizendo, qual é a sua intenção, né? Inclusive, se você está sendo irônico ou não, se você for... A ironia que é uma figura de pensamento, você fala uma coisa querendo, pensando outra, mas você tem que deixar isso claro, de certa forma, né? É ainda importante deixar claro. E essa terceira virtude, a virtude do ornatus, ela está aí caracterizada na maior parte, né? Todo o livro 9 e a maior parte, muito maior parte do livro 8.
Mas vamos agora a mais especificamente as partes da as 5 partes, né? A invenção aqui, como eu disse, está atrelada à disposição. A tradição da invenção, ela dá os recursos para se obter, encontrar, inventar um assunto para discursar, né? E esses recursos são dados por meio de uma metáfora espacial, que são os lugares comuns, os topoi. É, a gente. Calma, pera só um pouco. Eu li aqui uma pergunta do Ramon perguntando sobre se o barroco fosse transformado em teoria. Essa retórica é como se o barroco fosse transformado em teoria, sobretudo nas terminologias. Sem dúvida, essa terminologia é completamente herdada da retórica especificamente, e sendo Quintiliano um dos principais autores de para sistematizar isso. Mas agora, os detalhes dessa classificação, quantos e quais são os tropos, quantas e quais são as figuras, isso varia entre cada autor, né, e entre cada época. Então, o Quintiliano já está reclamando, né, na própria instituição oratória, que diferentes autores dão diferentes nomes, dá para você multiplicar o quanto você quiser, o número de tropos, o número de figuras, mas aí a gente teria que se conduzir com vistas ao que é útil, né, do ponto de vista do aprendizado mesmo. E não, o Quintiliano é um pouco crítico com relação a isso, mas ele dá muitos e muitos exemplos. Sem dúvida, então, essa coisa do ornamento, pensando no barroco, inclusive se ele não for, inclusive pensando no barroco para além do movimento literário, né, um barroco arquitetônico, um barroco em qualquer outra arte, também e ainda a terminologia é herdada da tradição retórica. Eu vou falar disso um pouquinho como uma espécie de epílogo da aula hoje, né? Mas não é uma herança do latim como língua, mas mais restrito mesmo, mais como doutrina retórica, sem dúvida. E as partes da elocução, que continuam sendo muito levadas a sério, né? O problema dessas 5 partes, gente, é que elas se mesclam umas com as outras de um jeito que é um pouco difícil dividir, né? Aqui, quando eu vou falar em lugares comuns da invenção, tem vários jeitos de entender isso, né? Mas, de toda forma, os lugares comuns em grego se chamam topoi. Daí que esses temas do discurso, pelos quais a invenção é responsável, são ditos uma tópica, né? Quais os tópicos deste livro? Você está meio que dizendo quais são as ideias principais, quais são os temas de que trata esse livro, são os lugares que o livro trata. A virtude da invenção é a abundância. Um pouco quando a gente fala, me dá um tema aí qualquer, eu vou falar dele por meia hora, né? Esse é um tipo de demonstração de habilidade retórica, mas que ela é prezada desde sempre, né? Você consegue vir com assuntos e com coisas interessantes e belas para falar a respeito de qualquer coisa que seja proposta a você. Esse tipo de capacidade é a abundância, também dita cópia em latim, né? E a gente vai estudar a invenção um pouco por esse sentido. No Quintiliano, né? Ele dá pistas, né, de que ele compreende a invenção como essa habilidade que é obtida por repetição e treino, aliás, como todas as demais. Mas isso inclui também a familiarização com o repertório, porque a invenção, ela é, de certa forma, ser capaz de recorrer a um tesouro, a um repertório de temas e de construções e de palavras que você já conheceu. Então, ela está muito próxima também da memória, né? Então, eu preciso ter uma familiarização com o repertório para poder tirar com abundância temas e histórias e referências e menções disso em outros momentos, em outros discursos, em outros momentos históricos, em outras lendas, né, em outros mitos, e também a organização dessas coisas na memória, para que eu seja capaz de recorrer a elas quando eu precisar. Então, eu tenho a invenção com a disposição e com a memória, de certa forma, né? A exposição da Invencio na instituição oratória, ela está organizada pela organização das Dispositio, como vocês viram. Não tem livro sobre a invenção especificamente, mas eu vou falando dos elementos da invenção à medida que eu vou reconhecendo os tipos de questões, ou os tipos de discurso, ou
o patos, o ethos, o logos, né? Então, assim, eu tenho uma grande organização de disposício e dentro de cada uma das disposícios ele vai elencando alguns recursos de invenção possíveis, mas que são sempre dados em torno do seu conhecimento, do seu repertório e da sua habilidade, né? A invenção, ela, de certa forma, o que há de mais místico, né? Ela está muito associada ao engenho, que é uma espécie de talento natural, que, como a gente sabe, ele não vale nada se a gente não treinar e não estudar, né? Se a gente não une a natureza com a arte, porque em Quintiliano isso não dá em nada. Mas aí ele, na verdade, o Quintiliano não trata muito especificamente ou muito em separado da invenção. Ela está sempre meio misturada com elementos da disposição. E ele se justifica, né, que o discurso judicial seja o central na instituição oratória, porque, segundo ele, o discurso judicial reúne todos os outros. E na medida em que ele contém todos os outros, se você estudar só ele, você já dá conta de fazer um discurso deliberativo e um discurso epidítico. E, inclusive, outros tipos de discurso que não estão sistematizados pela doutrina retórica, que é algo que o Quintiliano admite que existe, acena para isso ocasionalmente, né, mas não trata. Então é preciso pensar o que se vai fazer de acordo com uma ordem determinada dos discursos judiciais. Então eu vou pensar o que vai ser inventado exige lugares diferentes para cada uma das partes que eu vou compor. Para o exórdio, que seria meio a introdução, a narração, a comprovação, a peroração. Outros recursos de tópicos estão dados, por exemplo, no Aristóteles, quando ele pensa o que é o próprio disso, o que é o acidental, o que é a espécie, o que é o gênero, o que é a definição. E o Quintiliano elenca, sobretudo ali no livro da comprovação, das provas, da argumentação, esses outros recursos. Quem fez, onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, com auxílio de quem ou de que instrumentos, né? São todas. Isso a gente recebe um pouco na redação, por exemplo, jornalística, né? Uma reportagem ela precisa responder as perguntas: quem, onde, quando, como, por quê, com que auxílio, né? Mais ou menos isso, né? Quando eu vou criar um texto, eu tenho esses recursos mínimos para eu conseguir pensar o que está faltando para eu falar e o que é que eu não posso deixar de dizer. Então, esse momento realmente cru do começo da preparação do texto, né? Eu poderia dar para vocês um exemplo qualquer, não, chamar alguém aqui na aula agora, liga aí a câmera, liga aí o microfone e fala aí para gente por 20 minutos sobre suculentas, as plantas. O que que você vai pensar, né? O que é uma suculenta? Onde ela se encontra, quando ela se encontra, histórias que envolvem as suculentas, de que família ela é, coisas que estão relacionadas a ela, coisas que são contrárias à suculenta, que matam, portanto, a suculenta, coisas que deixam ela forte. Percebe? O desenvolvimento da história da suculenta do pititim, desde pequenininha até ela ficar grande. Você poderia fazer isso sobre qualquer coisa. Fala aí por meia hora sobre a justiça. O que é a justiça, quem foi justo, onde se foi justo, exemplos de justiça, quem é considerado justo, o contrário da justiça também, a injustiça, portanto, coisas que favorecem a justiça, coisas que atrapalham a justiça, e você sair pensando por esses tópicos, que a gente chama de tópicos, né, ou lugares comuns, todas essas possibilidades de trazer novos assuntos para o que eu estou falando, né, para o que eu estou falando a respeito. E aí, esses lugares comuns também passam por muitas mudanças ao longo dos séculos, né? Mas no Quintiliano, talvez elas estejam mais próximas justamente dessas perguntas: quem, onde, quando, por quê, com que auxílio, e, e outras regras mais gerais que o Aristóteles também coloca, né? O todo é maior que a parte, quem pode mais, pode menos, e outros tipos de leis gerais do raciocínio, que funcionam um pouco como máximas também, né? Portanto, como sentenças ou como ideias, né, segundo o capítulo lá do Quintiliano, mas que vão tentar ajudar a gente a fazer essa construção. É basicamente o saber, a estruturação do saber, exatamente, Larissa. No século XVI, XVII, quando o método passa a ser o tema central dos professores,
o método se dá com uma construção em torno da ars inveniendi, né? A arte de inventar, que é uma arte da descoberta, né? Para a tradição retórica, descobrir e inventar não são distintos. Isso é uma distinção que nós fazemos hoje em dia, mas é sempre descobrir. Não está em jogo se eu estou sendo a primeira pessoa na história da humanidade a falar isso ou não, né? Eu sempre descubro, mesmo que eu invento no nosso sentido, é descoberto, que é uma coisa que funciona meio que por ela mesma, né? Tem um pouco essa, essa compreensão assim para a retórica. Então essa palavra invencio, ela quer dizer tanto invenção quanto descoberta, né? E, em geral não se pretende que você vai inventar do nada, você sempre vai pegar alguma coisa que já está dada e fazer uma modificação, né? Por imitação, por emulação. Você vai pegar um tema que já está dado, Zeus e Hera, as traições de Zeus e a Hera brava com isso, né? Isso é um tema, isso é um lugar comum, dado pela tradição, explorado infinitas vezes em diferentes peças, em diferentes textos, em diferentes poemas. E você, autor, que agora vai querer falar sobre isso, pode falar isso dando uma diferença, uma pequena mudada. Mas você vai estar inventando no sentido retórico tanto o tema da Zeus e Hera, quanto cada uma das outras coisas que você vai acrescentar nisso que até hoje não usaram, mas essas outras coisas que você está acrescentando também foram retiradas de outros lugares, né? Então, essa preocupação com a autoria original, absolutamente original, é uma coisa muito alheia à tradição retórica até o século XVIII, né? Eu tenho aqui um quadrinho tirado da Antiga Retórica do Barthes, do Roland Barthes, né? Ele tem esse texto Antiga Retórica, vocês acham na internet. Acho que está até num PDF fácil, porque um dos primeiros resultados é uma disciplina da USP que deu esse texto. E ele dá esse resumo colocando os gêneros, né, os diferentes gêneros e os tipos de lugares comuns, né, que eles têm dado. Como a invenção está sempre relacionada à situação em que você se encontra, né, o deliberativo se dirige aos membros de uma assembleia, busca aconselhar ou desaconselhar, então você vai pensar os seus lugares comuns, você vai aplicar a sua invêncio com vistas a aconselhar e desaconselhar. O objeto é sempre o que é o inútil ou nocivo, ou também o que é útil, né, ou benéfico, vai falar sobre o futuro, vai se valer sobretudo de exemplos, porque sobre o futuro ninguém sabe, né? Não dá para saber com certeza. Então a gente tem que ver os exemplos do que já aconteceu para pensar o futuro. E o meu tópico principal, o meu nexo de raciocínio fundamental é o possível e o impossível. Quer dizer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer dadas a situação agora, dada a situação que nós nos encontramos, dado o que está acontecendo, o que é possível e o que não é possível fazer, né? Esse seria o lugar comum principal. Vocês veem que é muito estranho, né? O próprio termo lugar comum, ele varia um pouco de acepções dependendo da situação. Já o judiciário teria como lugar comum o real e o irreal, o que de fato aconteceu e o que não aconteceu, mas também o justo e o injusto, né? O que é justo e o que não é justo, porque você está visando acusar ou defender, falando a respeito do passado e usando de argumentações que seriam na retórica, sobretudo, os entimemas. Isso para Aristóteles, né? Para o quintiliano não são só os entimemas. Entimema que é uma noção dada no Aristóteles, né? Um silogismo retórico, que ele não faz a passagem das premissas para a conclusão de forma cuidadosa. É um silogismo com saltos, que ele vai concluindo coisas a partir de verossimilhanças, a partir de signos, né? Coisas do tipo, não, esse cara é médico, ele sabe o que ele está falando. Esse é o tipo de entimema, né? Eu tenho subentendido aí que os médicos sabem do que ele está falando, esse cara é médico, então, sabe? Mas ele não é uma passagem necessária, logicamente, né? É porque dentro da retórica a gente está sempre lidando com o verossímil. E, finalmente, o epidítico tem como lugar comum o mais ou menos, né? O ponto de vista de comparações. Ah, ele é mais louvado, ele é mais honrado do que tantos outros que já apareceram aqui nesta república, num, num discurso fúnebre laudativo,
né? A gente sempre vai visar louvar ou censurar, falar do belo e do feio, do bom e do mal, e fazer valer essas comparações do mais e do menos. Então, o lugar comum é, tipo, pensar quais características tem esse assunto, tem essa pessoa, tem esse ato. Tem essa característica. Quem tem essa característica a mais ou a menos? Aí eu posso falar sobre isso. E essa outra característica, a mais ou a menos? E pensar esses nexos gerais, né? É, Então, os recursos da invenção dependem, afinal, de uma série de parâmetros. Qual é o gênero do discurso que eu tenho a fazer? A questão de que eu vou tratar é finita ou infinita? Quais são os aspectos úteis para esta questão específica? O que deve ser feito com esse assunto? Eu tenho que atacar ou defender? Eu tenho que aconselhar ou desaconselhar a fazer uma coisa? O que as pessoas sabem comumente sobre esse assunto, para eu movimentar no meu discurso? O que outros autores, em outras ocasiões, já disseram sobre esse assunto, para eu trabalhar em cima disso, né? De certa forma, a invenção é a sede do que há de mais misterioso no discurso, porque ela é a origem dos pensamentos e dos conhecimentos, né? Ela pode ser mistificada, né, por uma noção de inspiração, meio religiosa, meio poética, né? Mas mesmo que ela não seja mistificada como inspiração, ela está sempre sujeita a algum nível de acaso, né? Não, mas aí na hora me ocorreu, me veio a luz ali, em algum momento eu entendi que foi isso, eu estava passeando e me veio a solução daquele teorema que eu estava procurando, né? Coisas desse tipo. Mas o quintiliano, como sempre, né? Ele afasta esse místico, né? E ele defende o trabalho sóbrio e contínuo como solução para dominar, inclusive a invenção. E é isso. Sobre a invenção, é isso. Eu tenho, então, hum, a disposício trata da ordem, né? Existe o termo em latim, ordo, do discurso, e concentra o problema de como organizar assuntos complexos. Putz, eu tenho que explicar um negócio que é super complicado. O que que eu vou falar primeiro? O que que eu vou falar depois? E como que eu vou fazer esses juízes, em geral são os juízes, né? Entenderem o que eu estou falando, e entenderem o que eu quero e entenderem qual é a minha argumentação, né? O Quintiliano segue as partes do discurso judicial na exposição, como eu já mostrei ali pelo mapa dos livros 4, 5 e 6, né? Então eu tenho o exórdio é a introdução, ela é a parte que concentra o ethos. Quem vai começar a falar precisa dirigir a palavra a respeito de si mesmo, para provar que como eu já tinha dito na aula passada, né? Para provar que faz sentido te ouvirem. Então eu introduzo o assunto, enumero o que será dito. A parte de defender-se, né, de que é necessário, de que vai ser útil ao público, que se ouça o orador, é chamada de captação de benevolência. Captácio benevolência. Eu vou dizer aqui, não, eu estou aqui do seu lado, eu sou o concidadão de vocês, eu também estou querendo aqui o bem da nossa cidade, é, eu sou amigo de fulano, eu faço parte da escola tal, estudei muito isso, estudei muito aquilo, fiz isso, fiz aquilo, estava lá quando aconteceu não sei o quê. Portanto, me ouçam, porque eu tenho a dizer sobre isso. Né? Todo esse tipo de introdução, antes de começar a falar, faz parte desse exórdio, a captação benevolência. E quando o discurso é mais longo, eu tenho que fazer a partição. Né? Aqui eu vou falar primeiro disso, depois daquilo outro, e enfim a gente vai terminar falando de Z. Essa é a parte da partição, essas duas compõem o exórdio. Depois a narração. No, no discurso do advogado, eu preciso contar a história, né? Um belo dia, existe essa pessoa que tem a função tal, trabalha de tal lugar na cidade X, e ela faz isso e aquilo. Um belo dia, alguém entrou na casa dela e achou ela assassinada. Aí depois acharam uma faca ensanguentada jogada na rua. Esse tipo de coisa, sabe? Você vai contar a história do caso. Mas isso também tem Você tem que contar essa história de um jeito que prenda a atenção, que não entedie, que use palavras que sejam conhecidas, tenha um nexo mínimo, né? Inclusive, para antecipar aquilo que você vai argumentar na parte seguinte. Que é acabada a narração, eu tenho a proposição.
E eu acho que esse cara não foi assassinado coisa nenhuma, ele caiu por acidente e quiseram incriminar um outro. Sei lá, pode qualquer coisa, né? Uma proposição. E aí eu passo a confirmação ou comprovação, que é a parte propriamente argumentativa daquele livro 5, que eu uso exemplos, uso silogismos, uso argumentos, uso todo tipo, uso signos, uso testemunhos, uso documentos públicos, uso jurisprudência, uso boatos. Tá correndo por aí que esse cara, na verdade, tinha um caso como a outra, né? Eu posso usar um boato a meu favor ou a meu favor tanto para falar a favor do boato quanto para falar contra o boato. Ah, mas você sabe que as pessoas falam muita coisa por maldade, né? A gente não deve ouvir isso. Mas de toda forma eu posso sempre trazer o boato à tona como momento argumentativo. É muito engraçado que o Quintiliano, quando enumera essas provas, por exemplo, os boatos. Os boatos é o melhor exemplo, né? Você pode usar o boato a favor ou contra. Você pode ser a favor ou contra o boato. E vai ser sempre do mesmo jeito. Ah, porque até as pessoas por aí estão dizendo que X, se X for útil para você, né? Mas se X não for útil para você, você fala, não, mas o pessoal está dizendo por aí que X, mas as pessoas são muito más, né? As pessoas falam qualquer coisa, as pessoas inventam. Quer dizer, você pode usar a mesma coisa a favor ou contra da sua argumentação, né? Para uma coisa ou para outra. Mesma coisa, uma coisa sobre tortura, né? Imagina, ele falou sobre tortura, ele não tinha como estar mentindo. Ou ao contrário, não, ele estava sob tortura, então ele disse qualquer coisa para poder parar a tortura dele, né? Eu sempre posso falar num sentido ou do outro. Isso é confirmação ou comprovação. O Quintiliano destaca a refutação como uma espécie à parte, em que eu mostro por que outras versões desse fato não dão conta do fato, né? Então você ataca argumentativamente o que o adversário preferiria defender. E por último, como conclusão, eu tenho a peroração, que assim como o exórdio, a primeira parte, concentra o ethos, a peroração ou conclusão, o epílogo, concentra o pathos. Porque eu vou, depois que eu passei longo tempo argumentando, eu vou tentar resumir tudo que eu falei. Agora que os juízes já entenderam todas as nuances, agora eu consigo meio que comprimir a parte emocional da coisa. E olha como o ser humano é malvado e como ele merece ser punido por coisa tão absurda que ele fez, tão vil, né? Alguma coisa nesse sentido. Você reduz para você coloca no menor espaço possível o resumo do que você disse para produzir a emoção máxima, ou de ódio, ou de comiseração, ou de amor, ou de o que quer que seja que você queira construir, né? A parte disso, eu tenho as digressões, que são partes que eu posso inserir entre quaisquer uma dessas outras, que elas servem para descansar a plateia, para variar o discurso, para dar uma exibida mesmo, né? Fazer brilhar o talento do orador e outros motivos. Mas, de toda forma, porque todo mundo sabe, a oratória sabe também, que prestar atenção por muito tempo nas coisas é cansativo. E a atenção começa a flutuar e a gente precisa tomar cuidado com isso. O orador precisa tomar muito cuidado com isso, para não entediar, né? Nem falar demais, nem falar de menos. São dois defeitos, falar demais e falar de menos. E é isso por enquanto, né? Por falar em descanso, a necessidade de descanso e a atenção flutuante, nós fazemos o intervalo, nosso intervalo de sempre, para a gente falar das três últimas partes da elocução, ler um pouco o texto, como a gente vem fazendo em todas as aulas, e a gente fazer uma conclusão geral desse curso. Tá bom? São 7h55 agora. A gente pode voltar às 8 em ponto. Tudo bem? Então, voltando aqui após o intervalo, a gente passa para a terceira parte, que é a elocução. É, a elocução, ela tem uma coisa muito curiosa, né? Eu acabei de falar que a invenção, a disposição, elas entram como tema do método, mas a elocução, na medida, com o passar do tempo, vai se tornando a própria retórica.
O que se entende por retórica passa a ser só o que o quintiliano, por exemplo, entende como elocução. E a invenção, a disposição, a memória, a ação vão para outro lugar, né? Na verdade, o que ocorre realmente em torno do século XV, XVI, é que você passa a chamar de lógica essa mistura de invenção, disposição e memória, e você passa a chamar de retórica exclusivamente a locução. Quer dizer, o cuidado com as palavras. Diz o Quintiliano que a locução é a tarefa mais difícil do orador, né? Porque ela implica uma precisão nas palavras e, sobretudo, não esquecer as palavras. O tema certo, o termo certo que eu quero falar, no momento em que eu quero falar, ele precisa vir a mim. E acontece muito, acho que tenho certeza que acontece com vocês também. Vocês já me viram fazer isso aqui. Querer falar alguma coisa e a palavra fugir. Aí você é obrigado a usar uma outra palavra, usar uma outra expressão, porque a palavra mesmo que você queria não vem. Isso é uma coisa que, mais uma vez, diz o Quintiliano, o estudo e o treino vão fazer desaparecer, né? As partes principais dessa locução são a eleição, né? A electio, a escolha da palavra, né? A escolha dos termos convenientes, do momento conveniente, da hora conveniente, e a composição, que é a produção da frase ou do discurso conveniente. Então, eu estou pensando nas palavras específicas, como eléxio, e a construção geral, como a composição. A gente ainda fala de composição, né, para falar de redação, para falar de escrita. O estudo da elocução mostra o Quintiliano, diz o Quintiliano, ele mostra as sutilezas da linguagem. A, aprender a invenção e a disposição é uma coisa mais grossa, mais geral, mas à medida que a gente vai melhorando, a gente vai percebendo as diferenças que as palavras têm, mesmo as palavras que, teoricamente, diriam a mesma coisa, né? E elas não são as mesmas, é claro, porque elas não têm o mesmo som, mesmo quando elas querem dizer a mesma coisa. Mas elas também são usadas em lugares diferentes, elas têm métrica diferente, elas têm associações diferentes, né? Então é uma coisa de um trato fino da linguagem aí que vai entrando na elocução. Essas virtudes da elocução, como dito, é, pela divisão lá dos livros 8, 9 e 11, né, são a correção, latinitas, a perspicuitas, clareza, o ornatus, que seria a beleza, ou tratar com arte ah, as construções, e o aptum, que é a conveniência, quer dizer, que seja bem sucedido o discurso, né, é a virtude do aptum. É muito curiosa essa palavra ornatus, porque a gente fala hoje em ornamento ou ornar sempre como uma coisa um pouco supérflua, né? Como se fosse uma decoraçãozinha extra. A palavra passou a significar isso. Mas em latim ela não significa exatamente isso. Ela significa algo um pouco mais necessário, um pouco mais fundamental. O ornatus pode ser uma roupa, uma vestimenta, mas ele também pode ser as armas e a armadura. O ornatus do soldado é uma armadura e uma espada. O ornatus de uma pessoa é a roupa. E da mesma forma como você não vem pelado para o fórum, o seu discurso sempre assume um corpo. Porque você sempre usa certas palavras e certas construções, né? Se você vai falar alguma coisa. E em falando alguma coisa, eu preciso escolher exatamente quais palavras, exatamente quais construções. Isso significa que isso é uma coisa mais como uma pele, uma vestimenta, uma roupa, que é uma coisa que não dá para não ter, né? Não é um supérfluo extra que poderia, como se eu pudesse dizer a coisa diretamente, mas aqui eu estou fazendo um ornamento, como se o ornamento fosse supérfluo, né? Essa oposição, inclusive, entre o que é fundamental e o que é supérfluo, mais ou menos rebatida na dureza e na concretude de um pensamento bem pensado e na superfluidade e secundariedade de uma frase bem ornada, essa oposição ela é posterior e ela é também coisa mais próxima a nós e alheio ao quintiliano.
né? O ornatos aqui é algo muito mais fundamental do que simplesmente um frufru, uma perfumaria. É impossível haver um discurso sem ornatos. O que interessa é usar o ornatos adequado. Quer dizer, falar de forma séria de assuntos sérios em circunstâncias sérias, falar de forma jocosa em situações jocosas em circunstâncias sem seriedade. Fa- Contar uma piada no velório do seu parente é bizarro, é absurdo, é impensável, porque as palavras elas não têm valor próprio absoluto, elas têm valor na circunstância em que elas são aplicadas, no momento em que elas são ditas, né? Mas não mesmo assim. E da mesma forma você vai vestido de jeitos diferentes. A um velório, a uma festa, a uma aula, etc. Então a locução também está muito pensando isso, esse tipo de coisa. E o Ornatos especificamente está pensando muito isso. E aí cria-se um pouco também essa questão do sentido próprio contra o sentido figurado. O que é o sentido próprio, o que é o sentido figurado. Os mais radicais, né, essa retórica exacerbada dos nossos tempos, que não é tão exacerbada, porque é possível ler o quintiliano um pouco nessa pegada, talvez não exista sentido próprio, né? Todo sentido seja figurado. Sob a forma figurado, ele é pensado sempre como um desvio, né? Eu dei aquele exemplo que é hiper clássico de se referir aos navios como as velas que saem do porto. Eu penso isso como desvio, quer dizer, eu poderia ter dito navios, mas eu disse velas. A palavra velas substituiu ou desviou, ou houve um desvio do uso esperado, que seria navios, para falar um uso outro, velas. Então, eu tenho sempre essa ideia do desvio da substituição, o que implica também uma coisa que a gente já discutiu, que eu sempre posso falar a mesma coisa de jeitos diferentes. E aí, os diferentes jeitos que eu posso falar da mesma coisa são ornatos diferentes que eu posso aplicar ao mesmo assunto, né? Da mesma forma como você pode usar esse brinco ou aquele para sair hoje mais tarde. E o brinco A vai causar um efeito A e o brinco B vai causar um efeito B. E você vai escolher um pouco com relação ao efeito que você quer causar, né? Um outro esquema, dessa vez tirado do livro do Scaglione, Aldo Scaglione, apesar do nome, ele é americano. A teoria clássica da composição. Ele tem essa tabelinha que especifica, né? É muito curioso isso aqui. A Latinitas, no Quintiliano, é aquele capítulo que ele escreve 3 parágrafos só. Ele fala, olha, se você quiser ver os problemas de correção, vai lá para os capítulos da gramática. Mas qual é o contrário da latinitas? Vejam que eu estou traduzindo como correção o que ele chama de latinidade, né? Então é como se eu fosse. Vocês querem falar português brasileiro? Falem brasileiramente. Ou seja, não usem palavras estrangeiras, não desviem-se das regras consagradas da gramática do português brasileiro, não usem palavras desconhecidas, não errem regência, não errem concordância, não errem, não falem desses outros jeitos. Falem como um bom brasileiro urbano. Porque aqui a Latinitas, ela ainda por cima, ela é devedora da influência sociopolítica de Roma como capital do império em relação a todo o resto do império, né? Então, você ser um cidadão romano significa que você é, de certa forma, melhor do que os outros. Até porque, se você for propriamente romano, você tem uma cidadania que os das províncias não têm, né? Mas é claro que tem uma região maior da Itália ali em que todos são cidadãos romanos. Mas o falar latinamente é falar da forma como é consagrado pelas pessoas cultas de Roma. E não como qualquer outra pessoa fala aí em qualquer outro lugar, né? Então tem um certo elitismo cultural, né, nessa espécie de urbanidade ou nessa defesa de urbanidade que é também, de certa forma, ah, irrecusável, né? E é impossível de fugir dele na correção gramatical. Até hoje, né, você fala, olha, o cara fala problema, que horror, não vou ouvir mais ele. E esse tipo de preconceito a partir da correção da fala.
né? Isso continua existindo, hoje em dia mais como uma marca de extrato social imposta sobretudo pela classe média, né? Como dizem os estudiosos, mas da gramática realmente sérios. Mas a gramática ela é muito mais variável do que isso. O Quintiliano, ele menciona as patavinidades, se não me engano, do Tito Livio. É bom esse exemplo, porque ele chama de patavinas, né? Em latim, as patavinas são as expressões lá da região de Pádua. Hoje a cidade chama Pádua, né? As patavinitates, ah, creio que seja Patavina, mesmo o nome da cidade em latim, né? Que hoje se chama Pádua. Mas Pádua, sendo muito distante de Roma, eles falam de um jeito específico deles lá. E o Quintiliano está dizendo, olha, não falem como os patavinos. É como se eu estivesse dizendo hoje em dia, olha, vocês não falem e que nem caipira, de com toda o carro, todo o peso, inclusive preconceituoso que uma fala dessas teria, né? Essa é a primeira chamada virtude da elocução para o Quintiliano, essa latinitas. É claro que no em grego ela se chama helenismos, ou seja, para você falar grego, você deve falar grego como um grego. Para você falar latim, você deve falar latim como um romano e etc. Né? Se eu falar francês, vai falar como um parisiense, evidentemente, não como qualquer um desses outros caipiras aí, igualmente. A perspicuitas é a primeira virtude fora da gramática, né? Propriamente do retor, porque a latinitas diz respeito ao gramáticos. A perspicuitas em diante já diz respeito à educação do retor, lá do livro 2. A perspicuitas é a clareza. Eu preciso conseguir fazer passar a mensagem que eu quero e dizer tal qual eu quero que seja dito, e dizer o que eu estou pensando de forma transparente. A palavra perspícuita significa transparência, né? É uma coisa perspícuo, é uma coisa que dá para ver através dela. Ela é perspícua, né? Então a sua fala deve ser perspícua, então eu consigo entender o que que você está querendo dizer. Essa virtude é fundamental. Sem ela é muito difícil que qualquer outra coisa seja conseguida através da oração, né? Então é claro, mais uma vez, né, a retórica ela não está tão distante assim do que a gente chama hoje em dia de dialética ou de lógica, porque essa transparência de realmente conseguir fazer passar a sua mensagem, outra frase que a gente fala muito, né, ela é fundamental, e ela é a primeira coisa que você precisa ser capaz de fazer. Aí vocês veem, porque saem milhões de chaves dele, o ornatus é a virtude da elocução mais difícil, né, porque ela tem mais pontos. O ornatus ele é dividido em palavras singulares ou em conjuntos de palavras, palavras conjuntas ou palavras singulares. As palavras singulares são escolhidas por elexio, por uma eleição. Eu preciso escolher exatamente qual palavra eu vou usar. E os tropos, que são as mudanças, usar uma palavra com outro sentido, de um jeito que seja evidentemente claro, né? Eu preciso manter a perspicuidade, eu preciso manter a clareza do meu discurso. Às vezes, né? Nem sempre. É claro que eu posso afetar um estilo profético, um estilo enigmático, e aí fazer associações um pouco mais distantes, justamente para serem obscuras, para não serem claras, mas aí isso é uma por conta e risco do orador, de acordo com a circunstância. E o ornatos das palavras conjuntas são as figuras que podem ser figuras de palavras, elocuções, ou figuras de pensamentos, figuras sententia. Só essas duas, né? Isso aqui tem uma quebra aqui, tá mal colocada, né? As figuras são ou de locução ou de palavra ou de pensamento. A ironia é uma figura de pensamento, a literação é uma figura de palavra. E a composição, propriamente, a ordenação da frase, a construção das frases. Eu tenho a Horácio soluta ou perpétua. A Horácio soluta, ela é quebrada, são várias frases curtinhas. E a Horácio perpétua é uma frase, são frases longas que parece que nunca acaba. É claro que eu vou também alternar isso para variar a audição do ouvinte, para tornar a coisa um pouco mais atraente. E eu tenho a unidade mínima da composição, que é o período. Eu começo a falar, falo, paro. A gente marca o período na pontuação, isso é uma coisa ortográfica que vem muitos séculos depois, com um ponto final. Né? O período é uma.
um bloco de discurso. E aí eu tenho também a ordoiunctura, né, que é a ordem da juntura das palavras, quer dizer, os sons que elas vão assumindo ao grudar umas nas outras. Que eu tenho que pensar também que o som precisa continuar sendo agradável. Eu tenho que ter um certo ouvido para perceber quais formulações são mais belas que as outras. Tanto para ser mais belo quando eu quiser, quanto para ser menos belo quando eu não quiser, né? Porque é claro que há momentos em que eu não quero chamar atenção para a construção da minha frase. Eu quero chamar atenção para o assunto que eu estou tratando, ou eu quero chamar atenção para outra coisa, né? E é claro que o orador ele precisa ser capaz de coordenar esses aspectos da fala de acordo com o que for de interesse dele. E aí eu tenho, enfim, o números em latim, que é o ritmo da fala. Inclusive, creio que isso lá na Axio vai se refletir em você ter fôlego para falar sua frase até o final, coisas desse tipo. Você ter dicção suficiente para conseguir falar as palavras, mesmo se a frase for meio trava-língua, se a palavra for meio trava-língua, ser capaz de pronunciá-la corretamente, sem travar no meio, né? Que é outra coisa que a gente vê muito por aí. E por último, o aptum, que é a virtude máxima, a virtude que suprime todas as demais, que é conseguir realizar o seu objetivo. Então, eu posso falar que nem um caipira, eu posso fazer com que ninguém entenda o que eu estou querendo dizer, e eu posso usar palavras inconvenientes, falar de um jeito muito empolado numa situação banal, ou falar de um jeito muito banal numa situação muito, numa grande cerimônia. Os dois são erros, né? Você pode errar para mais ou para menos. Mas se mesmo com tudo isso você ainda conseguir, digamos, comprar mais barato, ou conquistar a pessoa em quem você estava interessado, ou ah, convencer alguém a te dar uma carona, qualquer coisa que você pudesse dizer que tivesse que convencer, mesmo caindo em todos os erros para as demais, se o aptum for adquirido, tá tudo bem. E é claro que uma pessoa que erre a correção, erre a clareza, erre o ornamento e acerte o aptum, ela, por exemplo, pode ter escolhido pedir para a pessoa certa essa carona, né? Faz parte também a escolha da plateia, de certa forma. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, esse assunto ele é infinito. Os diferentes autores se contradizem uns aos outros. É infernal, por isso eu também não vou entrar em detalhes, em nada disso. O que é metáfora, o que é metonímio, o que é sinedo, o que é ironia, o que é hipérbole, o que é litótis, o que é, enfim, antonomásia, todos esses nomes horrorosos, que a maior parte deles são gregos, né, e a nomenclatura grega se mantém, vocês podem achar definições melhores em algum desses dois manuais. O de Marcés não, porque eu traduzi o título e eu acho que ele não tem tradução, mas ele é um dos melhores livros da tradição retórica gramatical, que é um francês, né, ali de 1730. Eu também estou puxando para o meu lado, que é a época que eu estudei principalmente no doutorado, né, mas ele tem esse livro chamado Os Tropos, ou dos diferentes sentidos que pode ter uma mesma palavra numa mesma língua. Muito interessante. Ele começa com a declaração célebre de que todos os dias no porto de Haia, que era um dos portos mais movimentados da época, se produzem muitos mais tropos do que nos tratados de todos os retóricos. Querendo dizer com isso que o ornatos, né, e esses tropos e esses modos de falar estão presentes na fala do povo, na fala das pessoas. As pessoas naturalmente se valem de figuras de linguagem por aí, né? Dobrar um galho, dar o braço a torcer, coisas desse tipo. Mas assim, mais propriamente, tem a tradução para o português do Lausberg, esse elementos de retórica literária. Se vocês virem por algum motivo uma palavra que vocês não conhecem, das que eu falei, quiasmo, antonomásia, metáfora, sinédoque, metonímia, os de sempre, ou os não tão de sempre assim, esse Elementos de Retórica Literária é um manual, ele tem um guia, um índice, que você pode verificar as explicações. É um texto que dá para você ler ele corrido, ou dá para você ler pelo que te interessa. Ele dá exemplos literários em várias línguas. Em inglês, em latim, a tradução para português colocou exemplos em português.
né, das diferentes figuras de linguagem e de coisas por aí. Então, creio que sejam dos manuais mais úteis para a gente hoje em dia. Recomendo, se vocês quiserem se aprofundar em qualquer assunto, ou só dar uma olhada sobre algum termo que fez confusão. Inclusive dos que eu usei aqui no curso, o Lausberg, ele é muito interessante. Ele faz uma sistematização bem própria dele, mas muito interessante, respeitando muito bem essa tradição retórica também. Ele é já do século XX, né? Ele é de 1900 e pouco, não sei exatamente de quando, mas creio que de 1950 por aí. Isso vocês acham na internet também, essa tradução para o português de Portugal. É, Por último, dessas aqui, mais rapidinho também, nós temos a memória e a Axio. A memória, o Quintiliano fala dela muito pouco, são 50 parágrafos em um capítulo, né? Mas a memória é como tesouro da eloquência, tesauros, né? É onde você vai colher tudo que você vai querer falar, sejam palavras, sejam assuntos, né? Então ela tem uma relação muito próxima com a invêncio, mas também com a elocúcio. Na verdade, ela está presente em todas as demais partes, né? Na tradição da memória antiga, a gente tem uma técnica muito curiosa que é difícil de reconstruir. A gente não tem certeza muito bem como é, mas é essa construção de palácios da memória. Os palácios da memória, eles são mais ou menos assim. A gente vê isso na retórica Herênio, sobretudo, é o principal texto que especifica um pouco melhor o que seria essa arte da memória antiga. Mas é uma coisa do tipo, mais uma vez, você sendo um advogado, sem escrita, sem computador, sem poder recorrer, né, sempre a anotações, imagine que você está aí lidando com uns 10 casos diferentes ao mesmo tempo. Como é que você vai guardar os detalhes importantes de cada um dos casos para que você possa usá-los na hora lá no tribunal? Essa construção de palácios te pede que você imagine um lugar que te seja muito familiar. Um lugar grande, amplo, com vários cômodos, com vários lugares. O quintiliano, a tradição do Aerênio diz que isso é sempre uma construção, um palácio, uma grande igreja, a sua casa, né? Mas isso também pode ser, segundo o quintiliano, uma estrada, um caminho, uma cidade. E aí imagine que o percurso que eu vou fazer no meu discurso, ele deve ser equivalente ao percurso que eu vou fazer por este lugar. Então, imagine aí, fecha os olhos, você entrando na sua própria casa. Eu passo pela porta, tem aqui à minha esquerda, sei lá, uma estante. Nessa estante está o objeto tal. E eu vou colocar neste espaço que eu já conheço objetos tais que me lembrem as coisas que eu preciso lembrar. Os exemplos são meio bizarros e às vezes eles fazem um jogo com o som da palavra e a coisa que eu estou tentando lembrar, né? Então, o exemplo que é realmente bizarro da retórica Herênio é que em um desses casos que eu estou tentando lembrar, tem uma testemunha que é muito importante, que eu não posso deixar de usá-la. E eu coloco a testemunha que se chama testes em latim, eu penso um cara. O cara foi envenenado, então eu imagino um quarto com uma cama, com esse cara deitado na cama, meio passando mal, e ele tá na mão segurando os testículos de um carneiro. Porque a palavra testículo em latim, a palavra testemunho, igual, ela permanece com alguma semelhança em português, mas ela é a mesma em latim. Então eu vou colocar nos lugares imagens absurdas. Elas têm que ser absurdas porque o absurdo é mais fácil de guardar, é mais fácil de memorizar. E eu vou construir esse espaço com as coisas e com os objetos que eu quero guardar. Uma sala vermelha, uma sala azul, uma sala verde, porque eu faço associações dessas cores com certos aspectos. A gente não tem muitos detalhes de como exatamente isso era feito, mas a gente tem essas indicações. E o Quintiliano faz menção a isso também na memória, nessa construção de palácios, né? Essa construção de espaços virtuais nos quais eu coloco coisas e, seguindo o percurso por esse espaço, eu vou conseguir não me esquecer de nada,
né? Se eu pensar, enfim, as estações de metrô da minha casa até o meu trabalho, das estações de ônibus, os pontos de ônibus. E aí, se eu conheço muito bem esses pontos, eu não esqueço e não pulo nenhum. E aí eu posso ir colocando em cada um deles coisas que eu quero falar e tentar decorar um discurso a partir disso. Mas isso para decorar os assuntos, né? As res. É muito mais difícil se eu quiser decorar as palavras mesmas. E como, por exemplo, decorar um poema, né? E aí eu tenho que decorar exatamente as palavras dele. Isso, o Herênio já assume que é muito mais difícil e que a técnica para fazer isso seria muito diferente, ou um tanto mais complicado. Muito diferente não, porque você vai precisar ainda dos palácios, né? E dos objetos. Tem o livro da Frances Yates, A Arte da Memória, descrevendo isso melhor. O Quintiliano conta a história do Simônides. Simônides, nosso amigo poeta, que estava lá tocando num banquete, e aí ele vai fazer o elogio do dono da casa, e ele se envereda para um assunto cultuando os deuses Castor e Pólux. O dono da casa não gosta, fala para ele que ele vai pagar só metade, que a outra metade ele pode pegar com esses deuses aí que ele louvou no discurso. Passa um tempo, chamam ele lá fora. Vem a serva dizendo que tem duas pessoas querendo falar com ele lá fora. Ele sai, e assim que ele sai, não tem ninguém. E a casa atrás dele desmorona, matando esmagados todos os presentes no banquete, ao ponto da desfiguração completa e do irreconhecimento de quem era quem. Nesse momento, Simônides é dito ter sido o primeiro a usar a arte da memória, porque ele sabia quem era quem entre os esmagados da casa, porque ele estava lá, e ele se lembrava quem é que estava sentado onde. Então ele era capaz de reconhecer, de dizer quem era quem, porque ele tinha colocado essas pessoas num espaço imaginário que já não existia, mas a partir daí teria sido o princípio dessa arte da memória, essa lenda infinitamente contada, né? Milhões de vezes o Quintiliano fala dela de novo, ao longo de 3 ou 4 parágrafos conta essa história de novo. Na Retórica Herênio também tem essa história, enfim. Aí a gente inaugura uma técnica ocidental da memorização de muitas coisas, no momento que gostaria de frisar para vocês, a gente não tem tantas técnicas de escrita, a gente não tem impressão de livros, a gente não tem impressão de diagramas, papel é caro, tem toda uma limitação logística da escrita, do uso da escrita para a memória, né? Então eu preciso confiar muito mais na minha própria cabeça para fazer esse tipo de discurso. A Mari Ferreira recomenda o Figuras Retóricas do Fiorin. É verdade, o Fiorin é um professor da semiótica, né, das letras ali da USP, que tem esse livro chamado Figuras Retóricas. É uma coisa mais atualizada em português e mais recente. É realmente um bom livro. É, Já a ação ou pronúncia, axio ou pronunciácio, né, trata da maneira como é emitido o discurso, incluindo a gesticulação. Então, eu preciso demonstrar interesse. eu- a gente vai ver aí mais para frente o Quintiliano recriminando quem discursa assim, né, com as mãos meio dentro do bolso, como se tivesse assim, falando meio com preguiça, né? Você não pode dar a entender, inclusive na forma como você dispõe no seu próprio corpo, que as coisas que você está falando são desinteressantes, ou falsas, ou inúteis. Você precisa demonstrar com toda a força do seu corpo, e não só da sua voz, aquilo que você está falando. E ele acaba dando muitos exemplos de gesticulação que os romanos usavam na época, né? É uma coisa interessante. Mas é o capítulo mais longo da instituição oratória, é esse capítulo sobre a Áxio, pelo menos em número de parágrafos, né? Tem 184 parágrafos esse capítulo. Interessa de toda forma, o Quintiliano defende que a memória não é um dom natural, né? Você não vai ficar satisfeito com a memória que você tem, se ela é grande ou pequena, porque ela sempre pode ser expandida e melhorada com estudo e exercício, assim como todas as outras partes da, da técnica retórica, da arte retórica. E o extenso capítulo da ação inclui considerações como vestimenta, gestos que se costuma usar na época de Cícero no fórum, na época do Quintiliano, peço perdão,
considerações sobre a força da voz e sobre a dicção, o falar corretamente. Envolve um pouco a latínitas lá que a gente estava falando, mas também envolve um pouco a capacidade dos músculos da boca, do aparelho fonador, como a gente, inclusive, mencionou através de alguma das perguntas de vocês em outra aula, né? E assim a gente termina essas 5 partes, o que não significa que terminamos a aula, pelo contrário, né? Eu queria fazer umas observações gerais em conclusão, antes da gente ir para o texto. A retórica ela sempre vai levar em consideração, de certa forma, o senso comum, né? Porque o discurso para uma assembleia, e mesmo para os juízes, sempre guarda alguma imprevisibilidade. E para a gente controlar essa imprevisibilidade, a gente vai se pautar no geralmente do que as pessoas costumam pensar, ou seja, pela opinião comum, que é histórica e contingente. Então eu tenho aí uma espécie de jogo de espelhos e de expectativas que o orador tenta antecipar na audiência e que ele vê ou não, porque enquanto ele discursa, ele precisa estar vendo a audiência e ele precisa estar vendo os juízes para ver se o que ele está falando está fazendo sentido ou não. Por isso é tão importante numa aula, né, quando tem um aluno assim que de vez em quando concorda com o que você está dizendo. É uma coisa que dá uma paz de espírito sem igual, né? Ao contrário, uma pessoa dizendo assim, olhando feio e fazendo assim, para tudo que você está falando é uma coisa horrível, né? Você vai tentar variar um pouco o discurso para ver se você consegue contornar esse tipo de impressão. Mas, de toda forma, essas impressões elas são culturalmente condicionadas. Quando a cultura ela é mais unificada, ou mais estratificada em classes sociais, como seria o Império Romano na época do Quintiliano, ela é, de certa forma, mais fácil, né? A gente vive numa sociedade muito ampla, em que a gente está em comunicação com gente de muitos países diferentes, de muitas classes sociais diferentes, de muitas ocupações diferentes, de muitas histórias de vida diferentes, e isso cria todo um problema de comunicação, né? E é claro que os estudos da comunicação forçam a gente a fazer isso, né? Porque, do ponto de vista da retórica, por exemplo, do Quintiliano, é claro que eu tenho uma perspectiva de que o orador, de certa forma, altera esse senso comum com as coisas que ele vai fazendo. Mas ele altera muito pouquinho, né? O que se considera certo, o que se considera belo, o que se considera feio. É possível alterar pela ação do orador, mas essa margem de manobra ela é pequena. Quando eu tenho essas variações dos estudos da comunicação, que ela vem também da variação dos estratos, nos quais se dão essa comunicação, né? Se essa comunicação ela é falada, pessoalmente, se ela é dada online, como nós estamos fazendo, se ela é dada por livro, se ela é dada por rádio, se ela é dada por televisão, né? Todos os estudos de mídia que vêm aí do estudo da palavra escrita, da palavra dita através do rádio, da palavra escrita e das imagens ditas através da televisão, né? A gente vai ampliando um pouco esses aspectos que no Quintiliano eles estão como que em germe, né? Mas ele já há considerações suficientes para a gente pensar um pouco tudo isso. E aí, como orientação básica, né, e uma conclusão mesmo do que seria a retórica a partir do Quintiliano, né? Importante é que nunca se perca o objetivo. Por que que eu estou falando? Todo aparato retórico visa obter o objetivo do orador, que diz respeito sempre à resposta das outras pessoas. E essas respostas sempre diz respeito a 3 aspectos: a educação, o doquer e a instrução, né? Mais claramente nas instituições educacionais, na ciência, em parte do jornalismo. Mas, de toda forma, isso está bem dado em quase todos os discursos. O mover é mais político, de controlar as paixões, o que deve ser odiado, o que deve ser amado, conseguir amar um pouco menos aquilo que se ama demais, conseguir odiar um pouco menos aquilo que se odeia demais, né? Perdoar, todas essas variações da avaliação emocional da situação política, né? Isso também está muito incluído em todos os lugares. E também mais levemente, do entretenimento, um delectare, divertir-se como uma parte muito importante. Né, as artes, o conteúdo das músicas, as piadas, os causos que a gente conta uns para os outros, né? Essa espécie de tempero do dia a dia. Então, eu tenho, no mínimo, esses três aspectos sempre dados em todo o discurso e que permeiam a nossa experiência do mundo e essa experiência de nós mesmos.
se você quiser colocar uma psicanálise, né? A linguagem ela não estrutura só a minha relação com as outras pessoas, mas também a minha relação comigo mesmo e, de certa forma, a relação do mundo consigo mesmo. Porque essas coisas elas são dadas por meio das palavras que circulam, né? Então, talvez a retórica pudesse trazer para a gente um pouco essa perspectiva. Isso como conclusão. A gente vai agora ler certas partes dos poemas dos livros 6 e 8. É, O livro 6 eu não sei se vocês chegaram a lê-lo, mas o poema desse livro, ele é muito interessante porque é um livro que, se vocês se lembrarem, ele trata dos aspectos emocionais, né, do aqui, livro 6. A peroração, o patos, o etos, o riso, o debate, o juízo. E o proemo, ele é muito emotivo. Ele é muito emotivo. Inclusive, a gente pode lembrar do que eu falei em outra aula a respeito daquele capítulo o capítulo 8 do livro 12, a forma como o orador deve lidar com seus clientes, de desconfiar de tudo que ele fala, para depois verificar se é isso mesmo. A gente não tem muita coisa a respeito da vida do Quintiliano, né? A maior parte das coisas que a gente tem sobre o Quintiliano foram escritas por ele mesmo. Então a gente não tem parâmetro de comparação e a gente não tem ferramentas críticas possíveis para dizer o quanto que ele conta desse poema do livro 6 é verdadeiro. Mas de toda forma, é muito claro que o texto é construído com vistas a produzir uma emoção de pena e uma emoção mesmo. Ele conta que ele estava todo empolgado para escrever esse livro, que quando o Marcelo Vittório disse para ele escrever o livro, ele pensou em como esse livro ia ficar de legado para os filhos dele, que ele, como professor, vai poder fazer com que os filhos dele sejam excelentes alunos. E aí o filhinho dele, de 5 anos, que já revelava talentos maravilhosos, morreu. E ele ficou completamente desolado. Não conseguiu. A mulher dele morre primeiro, né? Aí o filho mais novo, de 5 anos, morre. Ele continua, vai pensando, tenta trabalhar um pouco para sair disso. E aí ele lamenta que como esse filho era maravilhoso, como ele era carinhoso, como ele tinha talentos incríveis e como é trágica a fortuna de levar embora esse filho que ele tanto amava. Né, ele pesa muito um pouco nesse caso, né? Mas essa desgraça não acaba, né? Porque depois morre um filho, morre a esposa, e aí morre o último filho, que era mais velho que o outro, já estava com 10 anos. Ele também morre. Embora ele demonstrasse menos talento, ele já tinha carinho por ele, já demonstrava talentos, ele já sonhava com esse, como esse filho ia ser um adulto de muito sucesso, que saberia falar, que saberia estudar, né? Hum, e como isso era a motivação dele para escrever até então, ele perdeu isso. E ele chega a se dirigir ao filho, né? Realmente, não te perdi na oportunidade recente aqui pela primeira vez para adoção consular. Te aproximaste da esperança de obter todas as honrarias públicas, destinado a seres o futuro genro do tio pretor. Enfim, tudo que esse menino ia ser, mas não foi. Diz o 14 aqui: ninguém sofre por muito tempo a não ser por culpa própria. Contudo, estamos vivos e urge procurar uma razão para viver e acreditar em homens muito sábios que consideraram as letras como o único consolo nas adversidades. Então, apesar de eu ter perdido isso, ter ficado completamente desolado, ter passado pelas piores dores que um pai pode ter, que o pai de família poderia ter, enfim, voltei-me a escrever esse livro aqui. E ele diz no final, né, do último parágrafo: de bom, porém, levou-nos a prosseguir nosso trabalho toda essa desgraça. E já por isso é justo, porque não continuamos com nenhum interesse próprio, mas todo esse empenho visa apenas aos benefícios dos outros. Se de fato escrevemos algo útil, como somos pobres em bens patrimoniais, assim preparávamos esta obra para uns, os filhos, e a deixaremos para outros. Todos nós que estamos aqui lendo essa obra agora. Então
É interessante como o próprio Quintiliano, na construção do proêmio do livro dele, embora ele passe a contar uma coisa muito pessoal, ele também dá um exemplo de discurso emotivo, de discurso patético, né? E frases muito grandiloquentes, esse tipo de coisa. Então, além de ler o texto por aqui aquilo que ele diz, que a gente pode desconfiar um pouco, a gente pode tratar o texto um pouco, a gente diria hoje, literariamente, né? Do ponto de vista dos recursos literários, ou, para ser mais menos anacrônico, os recursos retóricos de que ele se vale para construir esse mesmo proêmio, que é uma espécie de exemplo daquilo que ele vai explicar nos próximos dois capítulos. A peroração que concentra o patos e o próprio capítulo sobre o patos e o ethos, né? Então é muito curioso isso também. Mas isso para falar do proêmio do livro 6. Quem não leu, recomendo que leia. Não teremos o tempo de ler ele inteiro, ele é razoavelmente curto e muito interessante. O livro 8 ele acaba sendo um resumo também do que a gente falou aqui hoje. Vou passar por ele rapidamente, porque a gente tem mais um conteúdo a ver antes de acabar a aula. É, ele vai fazer um resumo desses livros 3 a 7, né? Deixa eu voltar aqui para onde estávamos antes. Nas considerações que foram relacionadas nos últimos 5 livros, ficou exposto o método de se buscarem os assuntos e de pôr em ordem o que se encontrou. Essa é a tradução que ele dá aqui em latim, res, né? Ratio inveniendi, simplesmente o nexo da invenção, e de dispor aquilo que foi inventado ou descoberto. E mais do que necessário para se conhecer profundamente, através de todos os passos, o ponto mais alto da ciência oratória. Mas, na verdade, quem for começar não vai se interessar por coisas tão altas, né? Tem que começar do começo. Alerta o quintiliano. Ele coloca o problema daqueles que já se consideram suficientemente instruídos para a eloquência, né? E por isso param de estudar. E é um dos motivos, né, que você pode fugir da eloquência. Mas também pode ser por se sentir sujeito a leis certas e determinadas, e não às variáveis, como o Quintiliano tenta defender o tempo todo. Em consequência, eles acham que eles podem falar mal da eloquência de outros autores. Mas, de toda forma, quem começa precisa começar de algum jeito e é preciso ter o caminho apontado pelo professor. O professor não deve perder tempo dizendo por que ele escolheu esse caminho, mas simplesmente apontar o caminho que faz, que leva, que dá certo, né? Assim como se eu estiver conduzindo as pessoas por um caminho sentido próprio, levar as pessoas por uma trilha, eu não vou ficar contando, dá para ir por lá também, por onde vocês querem ir. Não, nós vamos por aqui. E aí depois, quem sabe, as outras pessoas vão descobrir os outros caminhos. E, se tudo der certo, perceber que o caminho pelo qual vocês as levaram é, de fato, o melhor, né? O menos tortuoso, o mais direto, o menos estafante. Aí você passa a se dedicar à erudição para construir esse repertório e melhorar a invêncio. E ele também está um pouco se justificando sobre a construção que ele mesmo faz para esse método, que de fato fica como o paradigma do método retórico para as gerações seguintes, né? Em um tratado completo dessa arte, é mais difícil decidir o que deves ensinar do que propriamente ensinar aquilo que tiveres decidido. Ah, Aí ele começa o que ele defendeu até agora, né? Já empregamos muito esforço para definir que a retórica é a arte de bem dizer, que a retórica é útil, que a retórica é uma arte de grande valor, que a matéria da retórica é constituída de todas as coisas sobre as quais é possível se pronunciar, que essas coisas se agrupam em 3 gêneros: demonstrativo, deliberativo e judicial, que o discurso todo consta de assuntos e de palavras, de reza e verba, nos assuntos se dá a invenção, nas palavras a elocução, e em ambas a dispositio, a ordenação, que aqui ele está chamando de colocationem. Tudo isso é abrangido pela memória, e a ação lhe confere o devido valor. A tarefa do orador é ensinar, comover e divertir os ouvintes, docendi, movendi, delectandi, ensinar, mover, deleitar,
adstrito às partes do discurso, dentre as quais a exposição e a argumentação para instruir, e os sentimentos para relacionar com a comoção. De tudo isso, o orador deve ser senhor durante toda a causa, mas especialmente no começo e no fim. É um pouco o que eu estava dizendo, né? Ele está resumindo. Cumpre ainda saber que o divertimento, embora deve existir em ambos os aspectos, tem seu papel próprio na elocução. Ou seja, na elocução em todas as partes. É o deleitar, né? É obrigação do orador saber que umas questões são definidas e outras indefinidas, que dependem das pessoas, da ocasião e do lugar. Em qualquer matéria, três aspectos devem ser pesquisados: se existe de fato, o que é e como é. Essa tradução, não gosto dela. Se existe de fato, o que realmente é e qual a sua natureza. Porque me parece que o que realmente é e qual a sua natureza estão dizendo a mesma coisa, né? Se é, o que é e como é, né? Acrescentávamos a isso que a oratória demonstrativa consta do louvor e da repreensão, ou seja, ele vai resumindo, né? Resumindo tudo. Expliquei que uma questão se origina de uma lei escrita ou de um fato. Será de um fato caso seja referente à confiabilidade, à propriedade e à natureza dos acontecimentos. De uma lei escrita, se a questão se relacionar com o significado ou a intenção das palavras. Ele está resumindo os capítulos do livro 7. Né? Eu tenho também aqui um resumo um pouco desses parágrafos. A qualidade do eloquente se une ao método da elocução, parágrafo 13. Veja só que engraçado. Até Marco Antônio, a quem acima já nos referimos, tendo visto pessoalmente muitos oradores realmente bons, declara não ter encontrado nenhum que fosse eloquente. Não ter encontrado nenhum eloquente. Julga que ao bom orador é suficiente dizer o que convém, mas dizê-lo com arte é próprio do eloquentíssimo. Aquela coisa que a gente falou, né? O orador eloquente, essa virtude, esse parâmetro máximo procurado pelo Quintiliano, também era procurado por outros, como vocês estão vendo. E é inclusive um lugar comum que a eloquência nunca existiu, né? Aquela coisa de mesmo Demóstenes de vez em quando cochila, o Cícero não é absolutamente feliz em todas as suas construções. Mas o que significa também que isso é um pouco impossível. E por isso também essa parte da eloquência, que é o que inaugura esse proêmio do 8, é a mais difícil e é o crivo último entre os oradores. Bons oradores há muitos, mas entre os melhores vai ser por aqui que você vai te dar, separar quem é bom e quem é mau. Ele faz uma observação que soa muito preconceituosa para a gente, que é o masculinismo romano, né? A beleza vem da força, como nos corpos. E essa beleza não deve ter afetação, do contrário, o homem vai parecer uma mulherzinha. Ele fala do efeminado como uma má qualidade, né? A gente vê aí também até onde esse discurso fica adaptado para os nossos meios. Mas a gente também pode pensar que exatamente pela variação dos gêneros de discurso e dos públicos de discurso, é, é que se varia essas conveniências também. E que a partir disso que a gente pode pensar um discurso conveniente também às mulheres, ou que compreenda também as mulheres. Porque, de certa forma, num amplo debate público que implica variáveis sociais, históricas, políticas, as mulheres entraram no discurso. E exatamente por isso, agora, um discurso lá do século I, em que as mulheres não participavam, nos parece preconceituoso, datado, não conveniente. Ele não convence mais, porque os tempos mudaram. Né? Pensar, inclusive, como a conveniência do discurso muda ao longo do tempo, é algo que, de certa forma, está compreendido na retórica. Né? E as melhores palavras se coadunam aos assuntos. Eu não vou pensar as palavras separadas das coisas, mas justamente as palavras que melhor traduzem as coisas tal como eu as vejo, na sua luz própria. Então é muito importante ter cuidado para não produzir afetação e exagero, né? Se você atrai atenção demais para as palavras que você está usando, isso tira a atenção das coisas que você está argumentando. Então, nem sempre é bom. E tem muita gente que passa muito tempo pensando nisso, né? Em fazer as palavras ficarem mais belas, fazem uma grande construção para falar uma coisa que devia ser dito direto, né? Achando que assim elas estão valorizando a sua elocúcio, mas na verdade elas estão degradando
a sua elocúcio, né? Uma coisa que o Quintiliano está alertando aqui. Até Cícero havia claramente ensinado que, ao discursar, o vício sem dúvida maior consiste em afastar-se do tipo usual da linguagem e da tradição do senso comum. Usar palavras desconhecidas, fazer construções não usuais, né? Falar de um jeito afetado, empolado, é sempre terrível para oratória. Mas tem quem diga que o Cícero é duro e indelicado. Então, quer dizer, essa coisa do estilo, né? O estilo, a afetação de estilo, e a própria palavra estilo, ela vem da caneta, que a caneta hoje em dia tem tinta, né? A caneta, o stylus, romano, é só um estilete que você marca na cera. Então, é realmente uma faquinha, né? Para fazer marcas na cera, você escreve na cera, com esse estilo, que é o origem da palavra estilete. Mas aí o estilo fica como o jeito que uma pessoa escreve, o jeito que uma pessoa discursa, né? Isso tem tudo a ver com a elocúcio também, porque pela elocução você também transparece o seu ethos o tempo todo. E ele diz, olha, se preocupem com as palavras, mas não se preocupem demais. Certamente podes ver muitos embaraçados com cada palavra, que assopesam e escandem tanto durante a busca como depois nos achados, naquilo que se achou. Caso isso acontecesse de modo que sempre se usasse as melhores, mesmo assim deveria ser abominado esse trabalho estéril que freia o fluxo da oração e resfria o calor do pensamento pelo retardo e pela falta de confiança. Realmente é muito bom, realmente infeliz e, para dizê-lo assim, realmente pobre é o orador que não é capaz de perder palavra alguma com tranquilidade. Sabe aquela palavra que você não encontrou? Deixa ela para lá, fala de outro jeito, não fica travado, né? No entanto, não a perderá de fato aquele que primeiramente tiver conhecido os fundamentos da oratória. Em seguida, com muita leitura apropriada, acumulará grande repertório de palavras e lhe aplicará a arte da colocação. Depois corroborará tudo isso com numerosos exercícios para que esse repertório esteja sempre à disposição e perante os olhos. A receita do quintiliano é sempre estudar mais, né? Mais frequentemente. Se o vigor do discurso tiver sido preparado com antecedência, se eu souber o que eu quero dizer, as palavras se farão presentes no trabalho, de modo que pareçam não responderem a uma busca, mas sempre se apresentarem aos pensamentos e segui-los do mesmo modo que a sombra segue o corpo. Mas sempre retratos e modelos, né, de como deve ser oratório. E ele, última coisa que eu vou pegar aqui, sem dúvida, as palavras devem proporcionar um discurso que cause admiração e prazer. Contudo, não assim admirável como admiramos os portentos, nas coisas incríveis, né? Os prodígios. Nem prazer relacionado com uma volúpia aviltante, mas com reconhecimento e com dignidade, né? Tem um mínimo aí de decência, que é a origem da palavra de, de- decorum, né? Mas o decet, o verbo decet, de decência, que em latim diz respeito a essa conveniência, né? Sempre tomar cuidado com pesar demais a tinta no uso das palavras, no uso das construções, para também não desagradar o público, né? Isso também afasta. Esse é o resumo para falar que a gente pegou um texto propriamente do Quintiliano, né? Para falar disso, mas eu também recomendo que vocês leiam esse poema do livro 3 que ele atua como resumo geral da maior parte do que a gente está dizendo, né? É claro que esse curso, ele é só um panorama da instituição oratória e como a gente não cansou de ver o próprio Quintiliano dizendo, quem quiser efetivamente estudar isso aqui, não isso aqui é a instituição oratória, mas isso aqui é a própria arte de falar, que é uma arte do pensamento, se a gente compreendeu corretamente, é, isso aqui é para a vida toda, né? Não só o quintiliano, mas tudo que tem a ver com isso. Eu vou fazer uma espécie de epílogo, só porque a gente tinha falado disso em alguma das aulas, né? A respeito dessas imagens que eu vinha usando nas apresentações da retórica. Essa aqui e essa aqui. A gente vai ver ela com mais cuidado, se der tempo. Vai dar, eu tenho 5 minutos. Eu tenho aqui a descrição do César Ripa, porque qual que é? As palavras e as imagens, né? A gente aqui está falando de retórica, a gente está sempre falando de palavras, e a gente está falando de como as palavras podem ilustrar os assuntos. Mas a gente viu também que no próprio texto do Quintiliano,
assim como a gente veria no texto do Cícero, assim como a gente veria no texto do Aristóteles, as comparações da arte retórica, da arte da fala, elas são muito frequentemente aproximadas das outras artes. A arte da pintura, a arte da arquitetura, a arte da dança, a arte da escultura, a arte da música, né? E, de fato, quando se passa a construir tratados para essas artes, a arte que fica sendo como modelo de toda tratadística, de toda teoria sobre qualquer arte, é de fato a arte retórica. Então, quando eu falo em composição em pintura, é claro que hoje em dia a composição em pintura já se tornou independente da composição no sentido retórico, mas ela veio daí. E da mesma forma a composição musical. E da mesma forma, quase todos os termos que descrevem qualquer uma das artes no Renascimento vêm dos textos que trazem as artes, a arte retórica. E é uma adaptação e uma tradução, né, e uma analogização desses discursos, de modo que grande parte do vocabulário permanece, e isso cria, de certa forma, também uma retorização dos lugares comuns, não só dos lugares comuns como temas discursivos, mas como imagens. E tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, a tradição europeia faz essa passagem, essa ponte das palavras para as imagens e vice-versa. Inclusive no que a gente chama de alegorias, que são essas imagens que eu estava usando aqui, né? São duas alegorias da retórica. Essa alegoria, ela é uma imagem que transmite, através da imagem, os aspectos teóricos daquilo que ela visa representar. Então, eu tenho aqui a descrição do César e Ripa de como deveria ser a representação da alegoria da retórica. A retórica é uma mulher bela, vestida ricamente, com nobre penteado, mostrando-se alegre e agradável. Terá a mão direita alta e aberta, e na esquerda um cetro e um livro, trazendo na barra da roupa estas palavras escritas: ornatus, persuasio. A cor da face será rubra, e aos pés dela estará uma quimera, pois também se encontra pintada em seu lugar. Significa então que há, né, há variedades da representação alegórica da retórica, e esse livro, A Iconologia do César e Ripa, é um manual de representações alegóricas de conceitos, que é um tipo de pintura que você encontra nesses séculos aí, a rodo, na verdade, né? E quando você passa a saber disso, você compreende muito melhor várias pinturas antigas, ou melhor, da Idade Moderna ou medievais, né? E aí ele explica depois dessa descrição. A mão direita alta e aberta, por quê? A retórica discorre por largas vias e demonstrações abertas. E ele menciona aquela coisa do Zenão, né? Que a dialética é o punho fechado e a retórica é a mão aberta, que é agradável e demonstra e puxa e seduz, ao invés de socar, né? O Quintiliano, inclusive, aqui ele lembra o texto do César e Ripa, lembra o Quintiliano no capítulo sobre a Áxio falando daqueles que mantêm as mãos sob a roupa, como se falassem com preguiça. Ao contrário, a retórica fala com as mãos assim, né, como um discurso é, poderoso. Ah, o cetro, porque a retórica domina os ânimos e os acelera, os freia e os dobra da forma como mais lhe apraz. Então, o cetro como o cetro de quem comanda, né, como tem o poder sobre o império. O livro, porque essa arte se consegue com estudo, como defende Quintiliano milhões de vezes, como vimos. Pois não existe esta arte, a arte da retórica, não existe em ninguém perfeitamente como se fosse um dom da natureza. Pelo contrário, ela deve ser obtida sempre com estudo, né? E por último, a quimera, que é muito engraçado, que a própria quimera é uma representação alegórica dos três gêneros. Porque a quimera é uma mistura de leão, de cabra e de dragão. O leão é o gênero judicial, porque ele causa terror nos réus. A cabra é o gênero epidítico, porque ela vaga lascivamente por diferentes lugares. E o dragão é o gênero deliberativo, porque ele tem muita variedade e dá grandes voltas para obter o que deseja. Então é um jeito de educar através das imagens, né? Aí eu tenho aqui mais propriamente cada uma delas. A primeira é uma gravura de uma alegoria da retórica atribuída. A gravura é atribuída ao Crispin de Paz, na Alemanha, seguindo o desenho do Martin de Vos,
um holandês. Tem um texto escrito aqui embaixo dizendo: se é preciso dizer algo, digo-o bem, colorindo as palavras. O que se quiser, vira a boa causa com a minha fala. Né? O que eu desejar, o que quer que se deseje, se torna a boa causa com a minha fala, por uso da minha fala. Essa imagem está na Galeria Geral da Escócia, né? E essa retórica aqui, carta 23 de um tarô chamado Tarô de Mantenha, do século XV, né? Por volta de 1465. Não é um tarô convencional, como que a gente conhece com os arcanos maiores e menores, é um outro tarô, mas que inclui cartas sobre as artes liberais. E a arte retórica, você veja que ela é uma representação bem diferente da outra, né? Mas essa retórica aqui, ela tá com ornatos, como eu disse para vocês, uma armadura e uma arma, né? A retórica, ela não veio a passeio. Embora ela seduza, ela ela vai atacar e ela vai conseguir o que ela quiser. Ao mesmo tempo que eu tenho os anjinhos aqui como a trombeta, que anuncia as coisas para os outros, né? A gente pode, isso não está muito bem escrito, não está bem relacionado. A gente pode imaginar essas associações imagéticas, né, dos anjos que anunciam coisas, como a retórica anuncia coisas, e também que agrada, de certa forma, tanto pela música, né, além de ela também ser bela, né, e ornada de um jeito que parece agradável. Ok? É, com isso, agora, enfim, realmente terminamos, né? Deixo com vocês mais uma vez, caso vocês queiram. Eu estou à disposição por e-mail, tenho um Instagram, dou aulas de latim também e ocasionalmente apresento outros cursos nessas redes sociais. Se vocês tiverem gostado, podem contar, comigo para outras coisas. Esse curso, como eu já tinha antecipado a vocês, vai ser colocado no YouTube, no canal, né, do Serviço de Cultura e Extensão da FEFELESH. Quando ele estiver lá com os vídeos, eu também vou divulgar nas minhas páginas. E aí vocês podem também, inclusive, repassá-lo, se for o caso, para outras pessoas que talvez estivessem interessadas, não tenham conseguido ou não tivessem ouvido falar do curso no momento da inscrição, coisas desse tipo. Tá bem? Era isso. É, Era isso que eu tinha a dizer. Acho que não tem mais grandes perguntas por aqui, né? É, O Rafael lembrou do It Pictura Poiesis, né? O dito do Horácio, claro. A pintura é como a poesia. E vice-versa, né? A poesia é como a pintura. A linguagem e as imagens, elas criam aí uma ponte de interlocução que é muito legal, que é muito explorado por toda a tradição, né? Mas sem dúvida, conhecer o que se diz da tradição em sentido próprio, quer dizer, a tradição especificamente da retórica. Uma coisa que eu não demonstrei, eu esqueci de falar. Olha, essa primeira retórica aqui, ela tem um teatro aqui à esquerda, né? E aqui à direita eu tenho duas pessoas discutindo, né? São outras coisas aqui associadas a essa retórica. Além de que esse caduceu ele cura, né? Ele é também o símbolo lá do Hermes e também usado na medicina. Então são outras associações aí muito positivas com a retórica. Eu agradeço demais, gente, o interesse e a presença de vocês. É, Espero que a gente possa se ver por aí. E fico muito feliz também com a participação de vocês através do chat aí ao longo de todas as aulas, né? Que ajuda muito, traz outros assuntos, faz com que a gente, né, converse um pouco mais. Fernanda pediu o arquivo desse material de cronologia. Eu não tenho, mas ele tem no archive.org muito fácil. Eu posso mandar ele depois por e-mail, tá? Vou deixar anotado aqui. Essa iconologia do César e Ripe tem cinco. Nesta edição, né, do século XVIII já, porque a primeira edição é do século XVII, melhor, do século XVI, acho que é 1580 e qualquer coisa. É, eu mando na versão do archive.org, que aí ela pode ser consultada, domínio público, claro, pode ser consultada qualquer um na internet. Tudo bem? É, Enfim, é isso. Espero que vocês possam levar a retórica a bom uso nos objetivos e nos interesses que vocês tenham por aí, por vida afora.
falando comigo ou não. Em todo caso, eu estou sempre aqui à disposição. Viu, gente? Foi ótimo estar com vocês esses dias e até mais.